Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. Então, vamos lá! Então pessoal, o Avatar 2 está tendo uma das jornadas mais estranhas nas bilheterias, não só por causa do resultado, como também por causa das narrativas que têm surgido em volta do filme. No primeiro final de semana, todo mundo tava com aquele papinho, o filme flopou, porque o James Cameron é um lacrador e não sei o que, porque o filme vai perder dinheiro e etc. Depois essa narrativa começou a desaparecer um pouquinho, porque o filme começou a ter pernas muito longas, como eu falei já no primeiro Clube da Bilheteria de Avatar. Eu tinha falado, na verdade, até antes do filme chegar, que todos os filmes do James Cameron têm pernas muito longas, e isso está acontecendo de novo com esse filme do Avatar. Aí muita gente começou a falar, aquele papo dos 2 bilhões, porque o James Cameron falou que o filme tem que fazer 2 bilhões de dólares, isso já foi desmentido largamente, ele não falou literalmente isso, foi uma interpretação, da entrevistadora, ali eu não sei exatamente como é que foi, mas o importante é que ele não falou em momento algum que o filme tinha que fazer 2 bilhões, e aí essa narrativa também desapareceu, só que ela retornou com tudo essa semana, eu não sei por qual motivo, um monte de gente começou a falar de novo, Avatar 2 vai ser um fracasso porque não vai bater a marca de 2 bilhões de dólares, porque o filme tá desacelerando, o filme tá com 1,7 bilhão e tá desacelerando. E aí chegaram os resultados deste último final de semana e o filme já bateu 1,9 bilhão, com certeza, pelo menos, a menos que aconteça uma catástrofe aí nas bilheterias, o filme vai bater a marca de 2 bilhões, isso é um fato, e mesmo assim surgiu de novo essa narrativa de que o filme vai ser um fracasso porque não bateu a marca de 2 bilhões, então eu sinceramente não consigo entender, parece que as pessoas têm a memória da Dory lá do Procurando Nemo, porque parece que todo dia as pessoas criam uma narrativa nova em volta desse filme. Nada mudou, o filme continua tendo pernas muito longas, o filme continua tendo um resultado sensacional, e inclusive nesse final de semana ele acabou de ter o segundo melhor quinto final de semana da história do cinema, obviamente sem ajustar pela inflação. Então eu sinceramente não entendo de onde surgem tantos detratores, digamos assim, desse filme do Avatar, tantas pessoas querendo provar que o filme está sendo um fracasso, sendo que esse não é o caso. Então, entrando de cabeça no top 5, a gente tem na primeira posição o filme do Avatar, obviamente, que está no seu quinto final de semana na liderança. O filme caiu somente 32% e trouxe mais 31 milhões de dólares. Lembrando, como eu disse, que esse é o segundo maior quinto final de semana de todos os tempos, perdendo somente para o primeiro Avatar. A distância, sim, do final de semana passado para esse aumentou. No quarto final de semana, vocês vão se lembrar que eu tinha mostrado para vocês, o filme anterior tinha feito 50 milhões, enquanto o Avatar tinha feito 45. Agora a diferença aumentou um pouquinho, porque no quinto final de semana, o Avatar de 2009 fez 42 milhões de dólares, enquanto esse filme fez 31. Só que uma coisa que é importante a gente lembrar é que no acumulado de todos os dias até agora, o filme Avatar 2 continua na frente do que o primeiro filme do Avatar, se a gente considerar o território norte-americano. Então, no mesmo período, em 32 dias, o primeiro filme do Avatar tinha 504 milhões de dólares, enquanto o Avatar 2 está com 570 milhões. Obviamente, essa distância tá diminuindo, se a gente fizesse um gráfico de curvas aqui, essa distância estaria diminuindo entre esses dois filmes, só que o filme continua na frente, com certeza vai bater os 600 milhões, tem grandes chances de bater inclusive os 650 milhões de dólares em território americano, porque não só o filme está fazendo muito dinheiro no final de semana, como está fazendo muito dinheiro também no decorrer da semana. Internacionalmente, como eu já adiantei para vocês, o filme bateu a marca de 1,9 bilhão de dólares e não só isso, o filme adicionou mais quase 200 milhões de dólares entre o final de semana passado e esse, porque vocês vão se lembrar, no último Clube da Bilheteria o filme estava com 1,708 bilhão, então o avanço do filme está sendo o seguinte: do primeiro para o segundo final de semana, o filme avançou 397 milhões, depois do segundo para o terceiro, o filme avançou 497 milhões, depois o filme avançou 330 e agora ele avançou 193. Então, se a gente considerar as quedas que esse filme vem tendo, na próxima semana o filme vai ter batido a marca dos 2 bilhões de dólares. Possivelmente
até 2 bilhões e 50, alguma coisa nesse sentido, ultrapassando aí vários outros filmes na lista dos maiores filmes de todos os tempos. Eu não vou nem abordar essa lista dos maiores filmes de todos os tempos nesse final de semana, porque nenhuma grande mudança aconteceu. Com certeza no final de semana que vem eu vou abordar, porque provavelmente o filme vai ter batido o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E como eu falei, se o filme conseguir adicionar mais 150 milhões mais ou menos no mercado norte-americano, isso quer dizer que o filme vai conseguir adicionar provavelmente mais uns 300 milhões internacionalmente, porque a proporção do filme continua a mesma, continua 70% no mercado internacional e 30% no mercado norte-americano, então isso traria mais uns 450 milhões de dólares para o filme, colocando ele na casa dos 2,3 bilhões de dólares. Pode ser que o filme não consiga atingir tanto assim, só que se o filme seguir esse caminho que ele está traçando, ele pode chegar nessa marca de 2.3. Eu acho que os 2.7, né, que o filme original fez, sem contar uma dúzia aí de relançamentos que o filme já teve, eu não acredito que seja possível que esse filme bata o seu antecessor, né? O filme teria que fazer mais 800 milhões de dólares para conseguir chegar próximo do primeiro Avatar, só que eu acho que 2.2, 2.1 com certeza está no alcance. Então todo mundo estava falando que o filme não bateria a marca de 2 bilhões, as pessoas continuam estando erradas, continuam tentando criar narrativas falsas em volta desse filme. Então, avançando para a segunda posição, para não estender muito o vídeo hoje, como eu falei, ainda tem muita análise para fazer em volta desse filme do Avatar que eu vou continuar fazendo. Tá o filme Megan, da Universal, né? O filme caiu 41%, até que foi uma queda acentuada considerando esse final de semana. O filme fez mais 17 milhões de dólares. E com um orçamento de somente 12 milhões, o filme já bateu 93 milhões de dólares internacionalmente, então o filme já é um sucesso absurdo, com certeza eles já têm aí uma franquia sendo criada em volta desse filme. Na terceira posição, com certeza uma das maiores surpresas em termos de pernas, né? Porque o filme não teve uma estreia muito boa, só que continua fazendo muito sucesso semana após semana. Ficou o filme Gato de Botas, O Último Pedido. Esse filme do Gato de Botas caiu somente 1%, então praticamente não caiu do final de semana passado para esse, e o filme fez mais 13,4 milhões de dólares, 13,4 milhões de dólares no quarto final de semana. É um resultado positivo, não é um resultado gigantesco, né, digamos assim, só que o filme continua surpreendendo e já chega hoje a 251 milhões de dólares, com um orçamento de 90 milhões, então o ponto de break-even certamente era na casa dos 220, 230 milhões, então esse filme já está sendo lucrativo para a Universal e também para a DreamWorks. E outro filme que não tá tendo uma jornada nada convencional nas bilheterias é o filme do Tom Hanks, A Man Called Otto. O filme fez mais 12,5 milhões de dólares, dobrando o resultado que ele teve nas bilheterias do final de semana passado para esse, porque ele continua expandindo o número de salas. E o filme finalmente teve a sua estreia mainstream, né, digamos assim, porque ele abriu em 3.800 locais lá nos Estados Unidos, sendo que anteriormente o volume máximo tinha sido em 600 locais. Então ele aumentou 5 vezes ali o volume de cinemas, né, que ele estava sendo transmitido, e o filme conseguiu dobrar novamente nas bilheterias para chegar a 18 milhões de dólares em território americano, que ainda não é um resultado muito bom, considerando que o filme tem um orçamento de 50 milhões e ele não está tendo uma performance sensacional internacionalmente. E o filme chega a somente 35 milhões de dólares, né, se a gente considerar o mundo inteiro, então com um orçamento de 50, esse filme provavelmente não vai bater o seu ponto de break-even e vai perder dinheiro para o estúdio. E fechando o top 5, né, tirando do top 5 o filme Pantera Negra Wakanda Pra Sempre, ficou o filme Plane, da Lionsgate. O filme abriu com 10 milhões de dólares, então foi um final de semana muito positivo, porque 5 filmes acima dos 10 milhões de dólares não é algo tão comum assim de acontecer. Normalmente o quinto colocado tá na casa dos 2 milhões, 3 milhões, então o resultado foi positivo. E o filme da Lionsgate tem um orçamento de 25 milhões de dólares, só que como é comum em filmes da Lionsgate, o filme não tá tendo uma estreia mundial ainda, pelo menos, então o filme chega a 11,6 milhões de dólares com um orçamento de 25, então ele vai ter algum trabalho pela frente, né? Ele vai ter que ter um multiplicador muito positivo, ou vai ter que ter um lançamento internacional, o que eu acredito que não vai ser um ponto muito forte para esse filme Plane. E só citando para vocês o restante do top 10, como eu prometi, né, no ano de 2023, a gente tem na sexta posição House Party com 3,8 milhões, depois Pantera Negra Wakanda Pra Sempre com 2,1, depois o filme em oitavo lugar A Baleia, né, ou The Whale com 1,4 milhão,
o filme da Whitney Houston com 1.1 e o filme Valtar Veraya com 1.08, que, se eu não me engano, é um filme de Bollywood. E como de costume, né, para fechar o vídeo, no ano de 2022, nos filmes lançados em 2022, não dentro dos 365 dias, né, porque todo vídeo tem pessoas questionando, a gente tem na primeira posição Top Gun Maverick com 718 milhões, Avatar 2 com 570 milhões, Pantera Negra 2 com 449, Doutor Estranho 2 com 411 e Jurassic World Domínio com 376. E internacionalmente, né, tomando de longe aí a liderança, o filme Avatar 2 com 1.901 bilhão, depois Top Gun Maverick com 1.488 bilhão, Jurassic World Domínio com 1.003, Doutor Estranho 2 com 955 milhões e Minions 2 com 939 milhões de dólares. Então, pessoal, o que vocês estão achando do resultado de Avatar 2? O que vocês estão achando dessas narrativas que estão surgindo em volta do filme? E, principalmente, o que vocês esperam desse filme no final da sua corrida? Vocês acham que ele tem possibilidade de bater 2.1, 2.2, 2.3? Né? E, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!